Estamos no encerramento de uma campanha. E assim, eu preparei uma mensagem para hoje, mas aquela coisa, sair correndo de casa, esqueci a Bíblia com o sermão lá. Então vai ter que ser na raça, né? Mas Deus vai dar graça. Aleluia. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 2. Verso de número 30. Hoje nós temos pela primeira vez aqui a Vera. Quem é a Vera? Vera. Isley, é isso? Isso mesmo? Isley. Deus abençoe, sejam bem-vindas em nome de Jesus, tá bom? Tem mais alguém aqui pela primeira vez? Não? Elas são bem-vindas, amém, igreja? Amém. Vocês podem aplaudir a Jesus pela vida delas? Isso. Queridos, nosso propósito aqui foi um propósito sobre as alianças, né? E eu falei alguns dias sobre aliança, mas hoje eu quero ministrar sobre a aliança da honra. E honra é uma coisa que muitas pessoas não entendem o que é honra. E eu gosto de citar uma frase de Mike Murdock, que diz assim: a unção que eu honro é a unção que eu recebo, né? Então, assim, as pessoas não entendem o que é honra, né? Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, essa questão de honra, pai e mãe, é uma obediência no Senhor, né? É uma obediência em Deus. Então, as pessoas confundem muito isso, porque assim, ó, eu vou usar um exemplo para vocês. Até no casamento do Pedro com a Raquel, vocês estão aqui hoje, né? Que legal. Já passou a lua de mel, já? Não vem mais para a igreja. Acontece, bispo. O cara casa, chega domingo, não aguenta para a igreja. Aí, irmãos, vamos lá. Durante a ministração do casamento, teve um momento que acho que é a segunda vez que eu faço isso fazendo casamento. É o segundo casamento que eu faço exatamente como eu fiz. Eu disse assim, ó, a Bíblia diz assim: deixará seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher, certo? Então vai lá, Pedro, despede dos seus pais, vai lá, Raquel, despede dos seus pais, que hoje você vai sair da casa deles. E essa questão de deixar é muito sério, porque o grande problema das falências dos casamentos é que muitas vezes os filhos têm dificuldade de deixar a casa do pai, dificuldade de deixar a casa da mãe. Aí eles confundem, porque eles falam assim: não, mas eu tenho que honrar. Honrar é uma coisa. Não é porque você está casando, um exemplo, que você está desonrando. Mas, literalmente, a sua família agora passa a ser o seu marido. A sua família passa a ser sua esposa. Então, tem gente que tem essa dificuldade de entender isso. E, na verdade, irmão, não é uma dificuldade de entender, é uma ignorância de saber que realmente, quando você casa, é uma família nova que se constrói. A partir desse momento, a sua vida está para a sua esposa e a do seu esposo, assim, vice-versa, né? E aí as pessoas não entendem o que é essa honra, né? Aí fica aquela briga, né? Mas a Bíblia fala que eu tenho que honrar, né? E é engraçado que tem filho que não honra quando é solteiro, depois que casa quer honrar. Eu achei isso curto, absurdo. Aí ele fala assim: não, eu tenho que honrar. Mas quando era solteiro, não honrou. Aí casou, aí usa como pedágio da desculpa de que não é assim que funciona. Então, quando nós vamos olhar para o que é honra, eu quero que você, vamos ler aqui, ó, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, daí a gente dá sequência. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, quer dizer, nunca acabaria.
Para quem Deus fez essa promessa, queridos? Alguém sabe? Para Eli. Ok, quem falou Eli? O bispo e o... Tá, antes de Eli, para quem Deus fez a promessa? Quem recebeu a primeira promessa sobre isso? Alguém sabe? Sabe, pastor? Quem foi? Quem foi o primeiro sacerdote? Na época de Moisés. Quem foi? Arão. Arão recebe a promessa assim, ó, na sua família sempre serão levitas, sempre serão sacerdotes, só que em Eli acaba toda uma promessa de Deus, uma palavra liberada de Deus. Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, vindo para a igreja, porque existem pessoas que recebem uma palavra de Deus, e ao invés dele fazer conforme o que Deus quer que ele faz tudo o contrário. Aí a palavra de Deus não acontece, ele fala, Deus não falou. Deus não falou, ou você buscou um caminho que mudou a direção daquilo que Deus falou. Irmão, isso não é desculpa de profeta e nem de palavra profética, mas é a coisa mais real que a gente vê nos últimos dias. As pessoas, quando Deus tirou o povo da terra do Egito para levar eles para a terra que mana leite e mel, havia uma condição. Eles tinham que andar naquela condição. Chega um momento que Deus fala para Moisés o quê? Esse povo não vai entrar não. Somente Josué e Caleb. Por quê? Porque eles perseveraram na aliança. Eles perseveraram em obedecer. Então, quem não sabe o que é honra, não sabe o que é prevalecer em aliança. Quem não sabe o que é honra, encontra exatamente o que diz aqui, ó, no verso de número 30. Longe de mim tal coisa, parte B do versículo. Olha lá, ó, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém o que desprezarei os que me desprezam. Não tem como Deus te honrar a palavra que Ele falou sobre você, porque até a palavra de Deus mesmo diz que se o Senhor falar acerca de uma cidade, que vai edificá-la, que vai levantá-la, que vai fazer, mas se a tal cidade fizer o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor se arrepende do bem que Ele faria. Assim também é o contrário, se o Senhor disser que vai derrubar uma cidade, destruir, e se a tal cidade se converter do seu mau caminho, Deus também se arrepende do mal que Ele faria. Então, a palavra de Deus, ela não tem curva, é sim, sim, não, não. Só que para que a palavra de Deus aconteça na nossa vida, você precisa entender o que é honrar a aliança, o que é honrar o propósito, o que é honrar aquilo que você está vivendo. É como a aliança do casamento. Eu tenho uma aliança. Quem é que tem aliança de casamento? Diga amém. O que você tem? Você tem que honrar essa aliança. Mas isso não é uma questão não, tá vendo? Eu já vi marido falar assim, eu não te traio, mas é mais do que sua obrigação, isso é questão de caráter, sabe? Isso é questão de posicionamento. Então, o que você tem que entender, que honrar a aliança é estando ou não estando perto ou estando longe, sendo visto ou não sendo visto, eu tenho que honrar. E Eli não honrou a aliança. Seus filhos não honraram a aliança. E Deus passa a interromper toda uma história, todo um processo, porque eles ignoraram o propósito da aliança. Existem muitas coisas na minha e na sua vida, que a pergunta que eu faço é: onde está a nossa honra? Verdadeiramente, será que honramos? Verdadeiramente, eu quero que você abra comigo no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 6. Livro de Malaquias. Onde está a minha honra? Colocou aí, Luan? 1,6. Filho, honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome?
Uma das coisas que a honra revela é o valor que damos à aliança. A honra revela o valor que damos à aliança. Qual é o valor que você tem dado à sua aliança com Deus? Deixa eu perguntar, quem tem uma aliança com Deus aqui, diga amém. Quem tem uma aliança com Deus aqui, diga amém. Escuta o que eu vou dizer para você. Isso é muito sério. Eu estava hoje sentado na minha mesa. É uma pena que eu acabei esquecendo lá. Eu sempre gostei de fazer cadernos de mensagem. E aí ontem a minha esposa me deu um caderninho escrevendo a mensagem ontem. Eu escrevi a seguinte questão assim, ó. Quem não honra a aliança, quem não sabe o que é honrar uma aliança, ele não entende nada de Deus. Sabe por quê? Porque tudo para ele se torna uma religião. Porque ele não sabe honrar a aliança. Querido, se a religião fosse boa, nós viveríamos numa religião só. Não teria distinções como tem hoje. Como nenhuma religião ela é boa, nenhuma. Ah, pastor, o evangélico também não é bom. Sabe por quê? Porque religião limita a glória de Deus. Religião limita quem é Deus. Os maiores problemas causados na nossa vida é por causa da religião. Eu conheço pessoas que por causa de religião brigam, se tornam inimigos. Ó, você não, você é de tal religião. Aí eu não pego nem na mão dessa pessoa. Eu já vi isso. O valor que nós damos à nossa aliança com Deus, se nós não honrarmos isso, isso é uma religião. E religião é algo que não presta. Sabe por que existem coisas na sua vida que você clama e parece que não há resposta? É porque você literalmente não entende quem é Deus. Se eu perguntar quem é Deus para você, se eu perguntar quem é o Senhor para você, como é que você conhece Deus? Como é que você sabe quem é Deus? O que você me diria? Ah, não, pastor. Aí você vai usar os termos que eu uso em ministrações, porque Deus é pai, ele é paizinho, ele é... Tá bom. Mas não adianta você falar isso e verdadeiramente dentro de você isso não existir. Quem é Deus para você? Será que Deus não está sendo para você algo que você usa e depois joga fora? Será que Deus não está sendo para você algo descartável? Será que Deus não está sendo para você uma segunda opção na sua vida? Ó, não deu certo aqui, então vamos lá recorrer a Deus. O salmista Davi, ele disse no Salmo 25, assim, ó, uns confiam em carros, outros porém em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Como é que está a sua aliança com Deus? Você disse que você tem aliança com Deus. Eu quero acreditar. Se você tem aliança com Deus, você sabe o que é honrar. E toda honra traz resposta, gera resposta no céu. Será que você literalmente sabe o que é isso? Será que você sabe o que é viver isso? Será que a sua vida, literalmente, é uma vida onde você pode dizer, existe honra, existe aliança? Ou você vive uma vida de aliança quebrada com Deus? E talvez você não saiba disso. Você está achando que está tudo bem. Não, está tudo bem. Abra comigo aí em Números, Luan, capítulo 22, verso 17. Eu gosto desse texto de Números. Porque eu cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe esse povo. Olha só. Quem é que recebe essa palavra? Um camarada chamado Balaão. Quem é que diz isso? Um rei chamado Balaque. Qual era o propósito? Você vai lá e amaldiçoa o povo de Israel. Ok.
Olha o que ele diz. Eu te cobrirei de... O que diz aí, irmão? Hã? Existe uma honra que chama honra terrena. E as pessoas gostam dessa honra, sabe? Não, é graças a mim, porque eu fiz, porque isso, porque aquilo, né? E a honra terrena é comprar aquilo que pertence a Deus. Olha só o que Balaque diz. Vem, faz o que eu quero, que eu vou te pagar por isso. Eu vou te honrar. Do que me vale. Eu vou contar uma história que eu já contei algumas vezes. Eu vou contar mais uma vez isso aqui. Um dia eu estava em viagem, pregando. Eu vivia daqui para São Sebastião, de lá para cá. E foi quando uma família que eu cuidava lá, foram em São Paulo, num centro. E quando chegou lá naquele centro, o pai de santo falou assim, eu vou jogar, sei lá, eram uns negócios que ele ia fazer lá, para ver o que precisa fazer, porque para ajudar vocês, eles queriam uma ajuda, porque o filho deles tinha um problema, estava com um problema, e eu já estava tratando desse problema, mas aquela coisa, né, irmão? Acha que não está sendo tratado, né? Tem gente que pensa assim, não é verdade? Olha para quem está do teu lado e diga, você está sendo tratado. Não, diga para o seu irmão, fala, você está sendo tratado. Tem gente que está sendo tratado, olha para mim. Tem gente que está sendo tratado e acha que não está, sabe? Ah, não, ninguém não está. Porque ele entende que o tratamento tem que ser baseado naquilo que ele quer. Do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Mas tudo bem. Aí eles foram buscar na concorrência. Quando eles foram para a concorrência, presta atenção no que eu vou dizer. O pai de santo olhou e falou assim, não posso. Não pode, porque eu não posso ver nada, não consigo ver. Mas como é que você não consegue ver? Não consigo. Por quê? Porque sobre vocês e sobre o seu filho existe uma autoridade que é maior do que a minha e eu não tenho como fazer nada. Não, mas ele foi além, irmão. Foi além. Escuta essa, irmão. Aí ela pegou e falou assim, mas não estou entendendo. Ela falou assim, você vai em algum outro lugar além daqui? Ela, eu vou. Você não vai numa igreja lá na cidade do seu pai? Vou. Olha só, irmão. Deus usa até o inimigo para despertar o crente atribulado que não enxerga as coisas de Deus. Vou. Então. Não tem um pastor que cuida de você? Acho que a mulher achou que foi combinado, hein? Falou, tem. Então o nome dele não é Eduardo? É. Pois é. Eu vejo ele é a autoridade maior sobre a sua vida, eu não tenho como fazer nada. Mas não terminou por aí. Olha como é que o diabo terminou. Como gostaríamos que ele trabalhasse para nós, mas ele não aceita trabalhar para nós. Na hora, passaram a mão no telefone, me ligaram, achando o máximo, né? Eu descasquei todos eles, irmão. Não vou nem falar para você, mas eu briguei, viu? Falei, vocês mereciam ser amaldiçoados, isso sim. Vocês estão procurando. Falei, mano. Não é possível, Adriano. Eu estou orando, abençoando a pessoa aqui. Ela vai lá no centro buscar. Não dá uma pancada na cabeça? Eu falei, devia manifestar 3 demônios, ficar manifestado aí o tempo inteiro, para vocês aprenderem. Tem pessoas que não entendem o que é o cuidado de Deus. Eles acham que não, sabe? Tem pessoas que passam a negociar princípios, e princípios não se negocia. Eu só vou quebrar a minha aliança se eu negociar os meus princípios. Eu só vou ver a minha aliança quebrada se eu aceitar a pôr em negociação aquilo que Deus colocou na minha vida. Princípios não se negocia.
Muitas respostas na sua vida estão travadas, não é porque o céu está fechado. Não é porque Deus não quer fazer. Mas é porque você está negociando os seus princípios. Você está enxergando Deus como um negócio. E Deus não quer que você enxergue Ele como um negócio. Deus quer que você enxergue Ele como um casamento, uma aliança. Você não pode enxergar Deus como algo que você negocia aqui, vai embora, amanhã você volta de novo. Você tem que enxergar Deus como aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Não troque o que é propósito por uma proposta. Não troque, olhe para mim, o que é propósito por uma proposta. Olha o que você acha aqui, ó. Legal aqui, hein? O que você acha? Você, fica encantado. E quando você vai ver, você está negociando um propósito por uma proposta. É aí que mora o perigo, irmão. É aí que mora o perigo. Todas as vezes que você entra nessa negociação, a tendência de você perder, quebrar a cara e dar tudo errado, é muito grande. Balaque vem para Balaão e diz assim, ó, se você fizer o que eu quero, eu te honrarei e te darei muito dinheiro. Balaque, ele nega uma vez, mas ele diz o que para os homens? Fica aqui que eu vou perguntar para Deus de novo, vai que ele fala outra coisa. Tem pessoas que estão aqui, porque eu não estou pregando para as paredes, e você está trocando propósito por proposta. E todas as vezes que você troca um propósito por uma proposta, você quebra a cara. E você está querendo quebrar a cara de novo. E Deus está te chamando para você despertar. Deus quer resgatar a aliança dele com você. Deus quer resgatar o propósito dele na sua vida. Mas para que esse propósito seja resgatado, existe uma coisa que você precisa quebrar urgente, que é orgulho. Lembra de Naamã? Vamos lá ver? 2 Reis, capítulo 5. A obediência que você pratica hoje abrirá portas que o orgulho jamais conseguirá abrir. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que esse homem ia vir, ia botar a mão na minha cabeça, na minha ferida, falar comigo, ficar na minha frente, invocaria o nome do Senhor, faria alguma coisa diferente, passaria um azeite, passaria um óleo, fazia qualquer coisa, faria qualquer mandinga. Mas o que ele mandou eu fazer? Vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. Pois é, querido. Orgulho é algo que quebra princípios, sabe? O orgulho faz você tomar atitudes erradas. O orgulho faz você abrir mão de coisas, de pessoas. O orgulho, ele mata. O orgulho não é algo bom. O orgulho, ele combate a presença de Deus, sabe? Ele compete contra o milagre. O milagre era simples, vai lá, mergulha no Jordão. O cara era leproso, irmão. Ele era um general reconhecido, mas leproso. Não havia cura para o problema dele. O que o profeta mandou? Vai lá e mergulha no Jordão. O que ele falou? Imagina, eu mergulhar no Jordão? Tá ficando maluco? Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer.
Ele espera que Deus desça do céu e fala: ó, filho amado, faz o que eu te mandei. Irmão, Deus não vai descer do céu para falar isso para você. Ele vai usar o pastor, ele vai usar a mula, ele vai usar o jumento, ele vai usar até o mendigo lá fora, se necessário for. Mas Deus não vai descer para falar para você o que é para você fazer. Não, porque Deus tem que descer. Então você vai ficar aí, vai morrer e não vai ver. Sabe por quê? Você tem muito orgulho. E esse orgulho seu não vai te levar a lugar nenhum. Não te serve para nada. Segunda Crônicas fala a história de um dos reis que mais reinou em Israel. Segunda Crônicas, capítulo 26. Abre aí para mim, Luan. Nenhum rei, irmão Marcelo, reinou mais do que esse homem. Esse homem chamado rei Uzias. No verso de número 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele, o quê? Se exaltou para a sua própria vida. O coração se exaltou para a sua própria ruína, e ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Se você começar a ver nos primeiros versos, Uzias era um menino de 16 anos que foi empossado rei, porque não havia mais descendentes. Quando ele se torna rei, ele é orientado pelo sacerdote e profeta. Quando ele está sendo orientado, diz a Bíblia que tudo que ele fazia prosperava. Ele ganhava batalha, ele ganhava reino, ele ganhava, ele vencia. Era próspero, era abençoado, tudo dava certo para ele. Aí teve um dia que ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Ele entrou no Santos dos Santos para queimar incenso. Olha que loucura. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem sobre Uzias, eu daria uma que eu já preguei aqui muitas vezes. Deus dá e o homem joga fora. Deus deu a Uzias tudo que ele precisava. Mas com uma atitude, ele jogou tudo fora. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que quando ele foi repreendido pelo sacerdote, ele foi tomado por uma lepra nas suas mãos e o seu corpo, a ponto de que ele morreu e teve que ser enterrado longe do seu povo, porque a sua carne ficou amaldiçoada. Pois é, querido. Você quer ser marcado como aquele que venceu tantas batalhas, mas depois perdeu por orgulho? Você quer ser marcado como aquele que, olha, venceu, passou por cima, guerreou, deu certo, mas perdeu pelo fato de que você não sabe o que é viver uma aliança com Deus? Qual é o tipo de aliança que você tem com Deus? Será que a sua vida é uma vida tomada por orgulho? Pois é. Será que você não sabe o que é depender de Deus? Será que você não sabe o que é viver uma dependência do Senhor? Deus, Ele tem uma aliança com você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer, mas para que essa aliança, para que esse propósito, para que isso que Deus tem com você, ele permaneça e você alcance tudo que Ele tem. Eu quero que você abra para mim, ô Luan, em Deuteronômio 7, 9. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus.
Ele é o Deus fiel, que guarda a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e cumpre os seus mandamentos. Quando você tem uma aliança com Deus, quando a sua aliança é verdadeira com Deus, todos os propósitos de Deus se concretizam sobre a sua vida. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Você vai lutar até quando? Até quando você vai ficar nesse braço de ferro com Deus aí? Ah, você esperava o quê? Que terminasse a campanha dizendo, olha, querido, Deus tem... Não, ele tem aliança, eu não estou dizendo que ele não tem. A minha pergunta é, por que você está querendo quebrar a aliança que Deus fez com você? Tem uma coisa que eu ensino aqui na igreja, desde quando comecei o meu ministério, que princípios quebrados, orações não são respondidas. Quem quebra princípio, ele quebra o elo da oração, aonde não há resposta. Não tem como Deus responder baseado em princípios quebrados. Você pode receber a mensagem que foi do profeta, o homem de Deus, e Deus falou. Mas a profecia ou a palavra para se cumprir, ela está baseada em você estar dentro dos princípios. Se você não estiver dentro dos princípios daquilo que Deus quer, você vai invalidar a promessa. Isso não é porque Deus não falou, mas isso está ligado ao fato de você não saber ser fiel a Deus. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Deus sempre é fiel. Mas existem coisas na sua vida que estão quebrando a sua aliança com Deus. Faça um retrospecto da sua vida hoje. Faça uma análise da sua vida hoje. Quantas vezes você tem desonrado o Senhor na aliança? Irmão, se você ler o livro de Êxodo, lá da saída do povo de Israel, irmão, chega uma hora que você começa a ficar com raiva até de Israel. Fala, não, mete fogo nesse povo aí. Deus abre o mar, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus manda o maná, manda o codorniz, manda a água. E o povo era um povo que murmurava, um povo de contenda, um povo que blasfemava. O povo via Deus falando através de Moisés, daqui a pouco queria apedrejar Moisés. E a minha pergunta é até quando nós vamos ser esse povo de Israel aí? Deus, ele não se esqueceu da aliança. Deus não se esqueceu da aliança. Mas Deus quer uma posição sua. O que você está esperando, meu irmão? Hã? Tem pessoas que abraçam o problema e falam, não, é meu, não tira ele de mim. Está aqui há muito tempo. Deus fala, larga a mão disso. Essa mágoa, esse trauma, essa ferida, essa angústia, essa religiosidade não vai te levar para lugar nenhum. Mas você está agarrado nela. Deus quer mudar a sua vida hoje. Mas Deus quer mudar a vida daquele que tem aliança com Ele. Você tem aliança com Deus? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você medite agora comigo. A maior recompensa, ela não é a bênção. A maior recompensa da aliança não é a bênção. Mas a maior recompensa da aliança é a presença de Deus. No que você tem negociado a presença de Deus? Tira esse fundo musical, segura para mim. O que você tem se negociado a presença de Deus? Tem um cântico bem antigo que fala assim, ó. Deus está aqui.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cante. Deus está aqui, aleluia, tão certo respiro, tão certo como amanhã anta, tão certo como eu te falo e podes. Deus quer curar suas feridas. Ele está aqui. Ele quer resolver o seu problema. Ele não quer que você volte com o problema para casa. Mas para Deus resolver isso com você, Ele tem que ter aliança contigo. E olhe para mim. E a minha pergunta para você é: onde está a sua aliança com Deus? Aonde você deixou a sua aliança? Já viu aquela pessoa que às vezes acontece, vai jogar um futebol, fazer um esporte, ou vai trabalhar, aí ele tira a aliança, coloca lá e depois vai pôr. Às vezes ele esquece. Nossa, esqueci a aliança. Arruma um problema terrível, né? A mulher fala assim: como que você esqueceu a aliança? Tá maluco? Não tinha nem que ter tirado o dedo. Será que você não tirou a sua aliança para alguma coisa e esqueceu, não? E Deus está cobrando isso de você nessa noite? Será que Deus não está cobrando você? Onde você deixou a sua aliança? Será que você fez como as pessoas fazem? Você penhorou a sua aliança em algum lugar? E Deus está falando com você: onde é que você penhorou a sua aliança? Ah, não, eu fui num lugar aí, penhorei minha aliança. E aí? Você quer pagar o preço para depois voltar a buscar a aliança? Deus começou, ó, coloca aquela canção Deus de Aliança. Não, pede para ele. Deus trouxe você aqui e colocou você diante de um propósito muito grande. Porque Deus quer renovar a sua aliança. Deus quer pegar essa aliança que está sem brilho e trazer um brilho nessa aliança. Deus quer mudar a sua história. Só, meu irmão, que tem gente que é cabeça dura, que é coração de pedra. E ele não quer permitir Deus tratar e Deus fazer o que precisa ser feito. Ele não quer deixar Deus realizar o que precisa ser realizado. Talvez o milagre está tão fácil, tão perto de acontecer. Só que o seu coração, cheio de pedra, está para acontecer. A promessa na sua vida. Mas você fala: não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha maneira. Pastor, é do meu jeito. Do seu jeito não funciona. Será que você não entendeu que do seu jeito não dá certo? Deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Deixa Deus operar como tem que operar. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Então deixa Deus agir. Mas não, você está relutando. Não, Deus, tem que ser assim, tem que acontecer. Quantas oportunidades passaram por você? Pelo fato de você estar esperando ser do seu jeito. Eu estava meditando essa semana sobre algo. Sobre desapego. Às vezes a gente já se apega a coisas e a gente fica vivendo a dor do prejuízo. Sabe o que é a dor do prejuízo? Você fica apegado: ai, mas eu perdi, ai, mas eu isso, ai, mas eu... Ao invés de você recuperar o ânimo, a sua força e colocar sua energia no novo tempo de Deus, você fica se lamentando, dizendo: mas Deus, por que Deus? Querido, vive o novo que Deus tem para a sua vida. Vive o que o Espírito Santo tem para você. Põe para mim um playback dessa música, Luan. Vive o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Vive o novo que Deus tem para você. Vive o que Deus de aliança tem na sua vida. Para de viver essa mesmice, essa cegueira espiritual que você está vivendo.
Deus quer mudar a história da sua vida. Mas a história da sua vida só muda se você reatar sua aliança com Deus. Talvez você é um crente você todo dia está na igreja. Você é um crente que ora, um crente que jejua, mas é um crente de aliança quebrada com Deus. Você não sabe o que é honrar a Deus. Você não sabe o que é viver uma vida de honra. Na primeira oportunidade você troca Deus por um prato de lentilha. Na primeira oportunidade você troca Deus por uma oportunidade. Na primeira proposta você abre mão de tudo aquilo que Deus tem para você. E o convite para você nessa noite é que você volte a honrar o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você reveja onde é que você perdeu o foco da sua aliança. Espírito Santo, hoje à tarde o Senhor me visitou com essa palavra, Senhor. E Deus, eu sei que eu estou exatamente no foco daquilo que o Senhor quer. O Senhor conhece a intimidade do meu coração. O Senhor sabe da minha vida. E agora, Deus, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui nesta noite. Meu Deus, prova que Tu és Deus comigo. Pai, essa pessoa que está vivendo uma vida de aliança quebrada contigo, Senhor. Essa pessoa que não consegue achar mais saída. Meu Deus, ela está vivendo um caos. E esse caos, ó Pai, está matando. Está destruindo. Meu Deus, vai entrando com as suas mãos agora. Meu Deus, vai trazendo o vigor. Vai trazendo alegria. Vai trazendo, meu Deus, o novo tempo do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Vai quebrando, ó Deus, todas as cadeias, as correntes, os grilhões que prendem. Traz o novo, Pai. Oh, recalabaxere alamas. Oh, revassudeco arabanchori alamas. Dica surebanchori alabai. Elevadarabassurico balabaxere alamas. Teca parabaxoreco alabaia. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Tu que és Deus de aliança. Tu que vai além das minhas limitações. Vai agora, Senhor. E move em favor desta pessoa. E muda a história dela nesta noite. Prova que Tu és Deus comigo. Te cantore baxere alabás. Narabacandore baxere alabás. Delevaço de coa alabai de provre as terra. Espírito Santo. Espírito de Deus. É o Senhor que convence, ó Deus, e não eu. Então faz a Tua boa obra, Deus, em o nome de Jesus. Olhe para mim. E aí? A decisão é sua. Realmente a decisão é sua. Eu não posso tomar uma decisão por você. Não posso. Mas o que eu posso te fazer é eu te orientar. Você acha que eu quero ver você perder? Eu quero ver você vencer, ganhar. Mas para que você vença, não depende de mim. E nem de Deus. Depende de você. Da sua aliança com Deus. Quer viver uma aliança verdadeira, genuína, Deus vai concretizar todos os propósitos dele. Agora, quer viver algo momentâneo? Quer viver algo que não tem sustentabilidade? Aí é uma decisão sua. Deus quer mudar a história da sua vida. Mas para que essa história mude, para que você viva o novo de Deus, só depende de você. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. O céu é testemunha do que eu ministrei hoje. Que esta palavra, ela vai trazer um efeito na tua vida. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mexer em áreas da sua vida, para que você compreenda
a importância da glória de Deus sobre a tua vida. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus?